Sabe, desde sempre, nós, seres humanos, contamos histórias para tentar entender o mundo, né? Para sacar como o universo funciona. A gente testa essas ideias, aprende, vai evoluindo. Só que quanto mais fundo a gente cava, mais bizarra e complicada a coisa toda fica. E hoje a gente vai mergulhar na história talvez mais estranha e fascinante de todas elas, a teoria das cordas. Porque no fim das contas, toda a grande história da ciência, incluindo essa que a gente vai ver agora, está tentando responder a essa única e gigantesca pergunta. É a questão que move toda a física fundamental. Então, para tentar achar as respostas, a ciência faz o que sabe fazer de melhor: olhar cada vez mais de perto. É como se a gente estivesse descascando uma cebola, sabe? Tirando camada por camada da realidade, do que a gente vê no dia a dia até o que é, nossa, inimaginavelmente pequeno. E o que a gente achou nessa jornada para dentro foi simplesmente incrível. A gente descobriu paisagens inteiras num grãozinho de poeira. Robôs de proteínas super complexos trabalhando sem parar. E tudo isso é feito de estruturas moleculares, que por sua vez são feitas de coisas ainda menores, os átomos. E por um bom tempo a gente achou que era isso. Pronto, chegamos no fim. Os átomos são o tijolo fundamental de tudo. Só que não era o fim. Porque aí a gente teve a ideia de, e se a gente esmagar esses átomos uns contra os outros com muita força? E quando a gente fez isso, bum! Descobrimos coisas ainda menores, que aí sim não dava para dividir mais, as partículas elementares. O problema é que essa descoberta abriu uma caixa de Pandora, sabe? Criou um problema totalmente novo e bem fundamental. E que problema é esse? É que lá nesse nível, no mundo quântico, a coisa fica muito esquisita. O simples ato de ver alguma coisa não é mais uma coisa passiva. Olhar para o mundo dos muito pequenos significa, inevitavelmente, mexer com ele. Pensa assim, a ideia principal é que ver é tocar. Para a gente enxergar qualquer coisa, a luz tem que bater nesse objeto e voltar para os nossos olhos, certo? Como uma cadeira ou uma mesa, isso não muda nada. Mas para ver um elétron que é minúsculo, a gente precisa de uma luz com muita energia. É como tentar descobrir onde uma bola de sinuca está, jogando outra bola de sinuca nela. Na hora que a gente acerta o elétron para ver onde ele está, a gente empurra ele para outro lugar. Ou seja, o ato de medir a realidade acaba mudando essa mesma realidade. É uma loucura. E essa limitação, essa regra estranha do universo, tem um nome famoso. É o princípio da incerteza de Heisenberg. E isso é a base de toda a física quântica. Ele basicamente diz uma coisa profunda e meio assustadora. É simplesmente impossível saber tudo sobre uma partícula ao mesmo tempo. E ponto final. Tá, mas aí fica a pergunta. Se a gente não consegue nem medir as partículas direito, como é que a gente vai fazer ciência com elas? Bem, aí a humanidade fez o que faz de melhor. Inventou uma nova história. Digamos, uma ficção matemática, mas uma ficção muito útil. E a história é mais ou menos assim, ok? Vamos fazer de conta que cada partícula é um pontinho perfeito no espaço. Um ponto que não tem tamanho, mas que tem umas propriedades fixas, tipo massa e carga. Com essa regra, todo elétron no universo é um pontinho idêntico ao outro elétron. Essa ficção matemática permitiu que os físicos calculassem as interações entre partículas com uma precisão absurda. Essa ideia é a base da teoria quântica de campos. E quando eu digo absurda, eu quero dizer absurda mesmo. Essa ficção funciona tão bem, mas tão bem, que as previsões que ela faz para certas propriedades do elétron foram confirmadas com uma precisão de, olha esse número, 0,000000002,5%. É uma das teorias de maior sucesso em toda a história da ciência. Mas sempre tem um mais, né? Apesar desse sucesso todo, existe uma rachadura gigantesca bem no coração da física moderna. Um ponto onde as nossas melhores histórias, as mais precisas, simplesmente param de funcionar. É que a gente tem duas teorias que são espetaculares. De um lado, a relatividade geral de Einstein. Pensa nela como a descrição do palco do universo, o espaço-tempo. E do outro lado, a mecânica quântica, que descreve os atores nesse palco, as partículas. Separadas, as duas funcionam que é uma maravilha. O problema começa quando a gente tenta juntar as duas. Quando a gente tenta colocar os atores quânticos para atuar no palco da gravidade, tipo dentro de um buraco negro. A matemática simplesmente quebra. Trava tudo. As duas teorias não conversam. É como se uma falasse grego e a outra japonês. Elas são incompatíveis. E para tentar resolver essa briga de gigantes, algumas das mentes mais brilhantes bolaram uma nova história. Uma candidata a ser a teoria de tudo. E a ideia partiu de uma pergunta bem simples. O que é um pouquinho mais complexo do que um ponto? Bom, uma linha. Ou uma corda.
E aqui está a ideia central da teoria das cordas, que é de uma simplicidade genial. Ela sugere que, lá no nível mais fundamental de tudo, as partículas não são pontinhos. Elas são, na verdade, minúsculas cordinhas de energia e cada uma delas fica vibrando. É como uma corda de violão, sabe? Se você vibra de um jeito, dá uma nota musical. Se vibra de outro, dá outra nota. A teoria das cordas diz que o universo é uma sinfonia. Uma cordinha vibrando de um jeito, vira um elétron. A mesma cordinha, vibrando de outro jeito, vira um fóton. E o mais incrível, um outro tipo de vibração dá origem ao graviton, a partícula da gravidade. De repente, a gravidade, que era o problema, entra na festa e se encaixa perfeitamente no mundo quântico. Essa ideia de unificar tudo, claro, deixou todo mundo super animado. Só que a teoria vem com os desafios monumentais. E a grande pergunta é, ok, a ideia é linda, mas ela descreve a nossa realidade? Ela é verdadeira? Então, vamos aos grandes obstáculos. Primeiro, a matemática da teoria só fecha a conta se o universo tiver 10 dimensões, 6 a mais do que as 4 que a gente conhece. Já começa estranho. Segundo, depois de décadas de trabalho, ninguém ainda conseguiu usar a teoria para criar um modelo que descreva com precisão o nosso universo. E isso tudo nos leva a um número bem duro. O número de previsões experimentais da teoria das cordas que foram comprovadas até hoje é 0. Exatamente 0. Ela ainda não nos disse nada de novo e verificável sobre o nosso mundo. Então, peraí, por que continuar com ela? Essa analogia explica perfeitamente. Imagina que você quer construir um transatlântico. A planta de um barquinho a remo não vai te ajudar a construir um navio gigante. Mas estudando essa planta, você aprende os princípios de como as coisas flutuam, o que é fundamental para os dois. E é exatamente assim que a teoria é usada hoje em dia. Ela é uma ferramenta matemática poderosa, um barquinho que funciona. Ela permite que os físicos explorem perguntas super profundas, tipo o que acontece dentro de um buraco negro, usando uma matemática que não quebra, mesmo que não seja o modelo final do nosso universo. No fim das contas, talvez a teoria das cordas não seja a teoria de tudo. Mas assim como a ficção útil da partícula pontual, ela pode ser outra história genial que nos ajuda a entender um pouco mais. A busca pela verdadeira natureza da realidade continua, e esta é apenas mais uma etapa fascinante ainda que inacabada da jornada. A história ainda está sendo escrita.